Fala Dev, seja bem-vindo ao segundo vídeo do nosso curso de Storybook utilizando o React. E na aula de hoje a gente vai iniciar nosso projeto, a gente vai criar a nossa aplicação e fazer a instalação do Storybook nela. Então, primeiro eu vou criar uma aplicação React utilizando o Vite. Vou utilizar na última versão Storybook App e a gente vai utilizar o React. Eu esqueci de passar o React depois do template, mas a gente assinala aqui. Então, utilizando TypeScript também. Deixa eu entrar na pasta. E aqui, com nossa aplicação criada, a gente vai fazer a inicialização do Storybook. Então, para a gente iniciar ele, o comando ele acaba sendo bem simples. Então, eu posso utilizar npx sb init, dessa maneira aqui. O Storybook, se a gente analisar aqui na documentação, a gente pode ver que a gente consegue utilizar ele no React, né, no próprio Next, no Angular, Svelte, Vue, né, em diversos frameworks. Porém, a gente pode ver que o nosso comando ele foi bem simples, né? A gente não passou nenhuma especificação. Então, o próprio Storybook ele vai analisar qual framework está sendo utilizado na aplicação e vai fazer toda a instalação baseada nesse framework. Então vamos aguardar ele finalizar a instalação para a gente continuar. A instalação foi finalizada aqui e a gente pode ver que ele instalou a versão 8.4.7. Então é a versão que a gente vai estar utilizando aqui no curso, que provavelmente é a versão atual. Aqui ele não tem aqui na interface inicial, na página inicial, mas provavelmente é a versão estável, a última que a gente tem. Então, a gente vai dar uma analisada aqui no nosso projeto. Primeiro aqui no nosso arquivo package.json, a gente pode ver que aqui em dependências não mudou absolutamente nada. Então, o Storybook ele é utilizado somente no processo de desenvolvimento da nossa aplicação. Então, todas as dependências dele estão aqui nas dependências de desenvolvimento. Então ele adiciona aqui várias dependências e também alguns scripts aqui para nós. Então a gente tem o script para a gente rodar o nosso Storybook em desenvolvimento e também para rodar o nosso Storybook como se fosse em produção, né? Para a gente fazer a build dele. E aqui a gente também pode ver que foi criada uma pasta .storybook e aqui tem dois arquivos, main.ts e preview.ts. Esse arquivo de preview a gente vai utilizar, a gente vai configurar a visualização dos nossos componentes. Aqui a gente faz a configuração das nossas histórias, que é como o Storybook chama. E o nosso arquivo main é a configuração do próprio Storybook. Então a gente pode ver aqui que eu tenho uma lista aqui sendo atribuída ao meu stories, que é onde estão os arquivos que são histórias do meu storybook. Então tudo que tiver dentro da pasta src e terminar como mdx vai ser considerado uma história, um componente para o storybook. Tudo também que tiver dentro da src e terminar com .stories, .js, .jsx ou .ts também vai ser considerado uma história pelo Storybook. E aqui tem algumas outras dependências que ele é citado aqui no nosso arquivo de configuração. E aqui ele já visualizou que o framework que a gente está utilizando é React, utilizando a criação com Vite. E dentro da nossa pasta src, a gente pode ver que a gente tem uma pasta chamada Stories, e aqui a gente já tem alguns componentes criados. A gente tem um componente de botão, aqui criado já previamente, um header e um componente page. Então a gente já consegue visualizar esses componentes. Nas próximas aulas a gente vai entender como que ele foi feito, como que a gente vai fazer os nossos próprios. Porém, para a gente iniciar aqui nosso Storybook, para a gente começar a visualizar esses componentes, a gente vai utilizar esse comando aqui, build, Storybook. Então aqui eu vou rodar npm
Só dar um Enter para voltar aqui. npm run storybook. Aqui ele vai rodar na porta 6006, mas eu posso mudar aqui, configurar para a porta que eu quiser. E ele vai iniciar aqui para nós o nosso catálogo de componentes, como foi falado na aula anterior. Então aqui eu vou poder visualizar, por exemplo, o botão, as variações dele e da mesma maneira meu header. Eu consigo visualizar o meu componente e visualizar as variações que foi criadas para ele. Dessa maneira aqui. E na mesma forma o meu componente page. Então eu tenho duas variações para o page, por exemplo, quando o usuário não está logado e quando o usuário está logado. Da mesma maneira do botão, então, com a cor primária, com a cor secundária, tamanho large e tamanho small. Então, é dessa maneira que a gente vai fazer a visualização dos nossos componentes com várias variações diferentes. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a criar as nossas primeiras histórias.